Olá, passando aqui neste momento para te lembrar algumas coisas que, assim como eu, talvez você tenha esquecido e que podem melhorar e ajudar o seu dia. É só quando vivemos a mesma situação que uma outra pessoa que podemos a entender verdadeiramente. Somente sentindo a mesma dor e o sofrimento daquela pessoa que nós podemos a entender verdadeiramente. No sentido perfeito, só Deus pode julgar um indivíduo, porque só Deus pode ver a situação, a circunstância, o histórico, o pensamento, o sentimento, a intenção, a consciência, o passado que motivou ou levou a pessoa a fazer determinada coisa nesse exato momento, ser como ela é. É por isso que Cristo nos entende muito bem. Nesse sentido de que a gente só pode entender uma pessoa, compreender verdadeiramente se a gente viver a mesma situação que ela. Cristo, ele é a misericórdia de Deus. Deus se compadeceu da nossa miséria de coração, da miséria do coração do ser humano e nos enviou Cristo como fonte da misericórdia. Cristo é a misericórdia e age em misericórdia porque sofreu em sua humanidade tudo o que um homem pode sofrer nesta vida. Sem pecado, é claro, mas ele sofreu. E é por isso que Cristo nos entende muito bem. Por isso que Cristo vem em nosso socorro. Por isso que Cristo vem em nosso auxílio. Por isso que Cristo nos foi dado. Fruto da misericórdia do coração de Deus. Ele que é a própria misericórdia de Deus, como ele mesmo já disse a Santa Faustina. Porque Cristo sofreu em sua humanidade tudo que um homem pode sofrer. E o exemplo dele é ótimo em momentos de dor e sofrimento. Olhar para a cruz, meditar sobre a paixão de Cristo, nos faz nos aproximar mais dele e entender como viver o sofrimento. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, é o que ele fala no seu famoso sermão. Pois só quem sabe o quanto precisamos de misericórdia diante do nosso mal e do nosso pecado, sabe a necessidade da misericórdia, sente a necessidade da misericórdia, entende a necessidade da misericórdia. E isso gera empatia, ajuda diante das misérias humanas, das misérias do próximo, das misérias do mundo. Naquele exemplo de que só quem precisou de ajuda, de socorro, sabe a importância de ajudar ou socorrer. Que sabe o homem, se ele não for experimentado? Diz Eclesiásticos 34:11. Jesus veio, assumiu a nossa humanidade, sofreu a nossa humanidade, por isso que ele é a misericórdia de Deus. Porque ele sabe exatamente o nosso sofrimento, a nossa dor. E por saber, se compadece, vem em socorro da nossa miséria de coração. Ele que é um intercessor também diante de Deus. Pede pela humanidade. Porque sabe o que é a humanidade, porque viveu-a em seu corpo. E como ele sabe o que é ser humano e a dor e o sofrimento da humanidade, ele é a misericórdia de Deus, porque ele vem em nosso socorro, se compadece. Misericórdia. Se compadece da miséria do nosso coração. E vem em nosso socorro e nosso auxílio para nos ajudar. E nos convida também a nós, nesse mesmo exemplo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E só quem realmente, diante dos erros, do sofrimento, do pecado, da miséria do coração, sabe o quanto que é importante a misericórdia. A empatia, a ajuda, o socorro. Quero compartilhar aqui também uma parte da meditação de Filoteia, segundo São Francisco de Sales. Põe-te na presença de Deus e considera as graças corporais com que Deus te brindou, que corpo, que comodidade para mantê-lo, que saúde, que consolações lícitas, que amigos, que assistências e amparos. Mas considera isso comparando-te com tantas outras pessoas muito melhores do que tu que não gozam desses benefícios. Uns são imperfeitos de corpo, faltos de saúde, privados de algum membro, outros abandonados à mercê das infâmias e do desdém e da desonra, outros ainda acabrunhados e flagelados pela pobreza. Aparta, pois, o teu corpo de tais e tais deleites e põe-se no serviço de Deus que tanto fez por ele. Aplica a tua alma a conhecê-lo e reconhecê-lo, adotando tais e tais exercícios que para isso se requerem. Emprega solicitamente os meios que há na igreja para te salvares e amares a Deus.
Mas veja o quanto que talvez você tenha capacidade ou força para tornar, talvez, mais suave, leve e boa a vida de alguém que tanto precisa, diante das condições que teu Pai do céu lhe deu. Seja espirituais, num consolo, num conforto, numa oração, seja emocionais, um momento de alegria, de tranquilidade, de serenidade, seja realmente física, material, provendo alguma coisa de necessidade ao próximo. Diante dessa realidade, o que a gente pode fazer? A gente pode sim tentar aliviar e tornar mais leve, mais tranquila, mais feliz a vida de outras pessoas. Assim como Jesus veio e deu a sua vida por nós, por misericórdia. Misericórdia significa exatamente isso, misericórdia, miséria de coração. Deus se compadeceu da miséria do coração da humanidade e enviou seu Filho unigênito, que é Deus como Pai, para assumir a nossa humanidade e pagar um alto preço, o alto preço de morte, morte de cruz, para a remissão e a libertação de nós do pecado, para uma vida nova e eterna nele. Jesus então vem em encontro, em socorro à nossa miséria, a miséria da humanidade, assumindo a nossa humanidade, onde foi homem como nós em tudo, sofreu a nossa humanidade em tudo, menos o pecado. E ele fala na sua palavra: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu não vim para os salvos, para os santos, mas sim para os pecadores. Porque ele é a misericórdia de Deus. E vem para nos libertar do pecado, da morte e do sofrimento do mundo. Nele podemos sim ter uma vida boa, plena, leve, como ele mesmo diz, que o jugo dele é leve, é suave. Então, ele veio em socorro de nós, da miséria do nosso coração, para nos aliviar, para nos dar uma boa vida, uma nova vida, para nos perdoar, para nos salvar, para nos ajudar, para nos socorrer, para nos transformar, para nos levantar, para nos tornar melhores. E a exemplo dele, nós podemos também fazer isso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Só aquele que necessitou de misericórdia, de socorro, de ajuda, sabe o quanto que é importante ajudar e socorrer o outro. Então, diante da vida, nós podemos, então, também viver e ser misericórdia, a exemplo de Cristo. Não sobrecarregando o outro com mais peso, mas sim tentando ajudar a aliviar. Não dificultando mais ainda a vida do outro, mas sim ajudando a vida do outro se tornar mais leve e feliz. É esse nosso chamado para hoje. Deus abençoe você.